Hoje, tendo como título do sermão Andar no Espírito, a vida de santidade. Temos como texto base, e eu convido você a deixar abertas as Escrituras, em Gálatas, capítulo de número 5, nós leremos do versículo 16 em diante. Mas antes de lermos a palavra, deixa já ela aberta, quero partilhar com vocês uma oração de um homem piedoso. Essa oração, segundo a história, ele aplicava essa oração, ele fazia essa oração todos os dias. A oração dele era a seguinte: Pai Celeste, peço que neste dia eu viva em Tua presença e Te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que nesse dia eu tome Tua cruz e Te siga. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de Ti e faças Teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa oração era feita diariamente por John Stott. Diariamente ele acordava e ele clamava para seguir o Cristo crucificado, mas ele clamava para ser cheio do fruto do Espírito, todos os dias. Segundo relatos de seus discípulos, de pessoas que caminhavam com Stott, vão dizer que ele realmente alcançou a oração que ele pediu a Deus. Porque dentre tantos homens relevantes dentro da história da igreja, John Stott é visto como um homem humilde e manso, alguém simples, repleto do Espírito Santo, repleto de todo o fruto que ele tanto clamou ao Espírito. Isso então é o início da pregação dessa manhã, porque falaremos sobre fruto do Espírito. E fruto do Espírito nada mais é do que uma ação do próprio Espírito Santo de Deus em nós. Mas essa ação do Espírito Santo, assim como bem falei do Stott, era uma oração, um desejo diário de seu coração. Logo, talvez fica para nós um grande desafio. Primeiro, termos uma rotina de oração. Mas segundo, orar aquilo que devemos orar. Pedir aquilo que devemos pedir. Clamar por aquilo que o Senhor nos ensina a clamar. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16, diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando a inveja
uns aos outros. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Fechar nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos pela palavra. Te agradecemos porque a sua palavra nos instrui. A sua palavra nos ajusta. A sua palavra nos direciona. Nós, como sua igreja, clamamos que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. E que para que isso aconteça, o Senhor possa ajustar ponto a ponto todas as áreas de nossa experiência de vida nesse tempo. Nós oramos para que tudo o que hoje está sendo proferido, tudo que a sua palavra ainda irá atingir os nossos corações, todas essas coisas possam ser observadas, refletidas e atendidas em nosso interior. Nós oramos pelo seu Espírito mais uma vez, que torne essas palavras, que talvez faladas são sem sentido, vazias, mas torne elas ressignificadas, entendendo que é o Senhor comunicando a nós, é o Senhor falando com o seu povo. Assim, nós oramos e bendizemos o teu santo e poderoso nome mais uma vez. Amém, amém e amém. Irmãos, a estrada para a maturidade, ela é pavimentada não pelos nossos esforços, mas a estrada para a maturidade, ela é pavimentada pelo próprio Espírito. Isso significa que se de fato nós desejamos vivenciar um crescimento espiritual, um crescimento com Cristo, é necessário nos atentar que não é sobre nós, não é sobre o nosso esforço em querer ser parecido com Cristo, senão, primeiramente, observar que é um esforço do Espírito agindo em nós. Isso significa que sim, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos renunciar a pecados, nós precisamos observar a realidade do reino, mas todas essas coisas não têm sentido senão é o Espírito movendo nosso coração. Hoje, então, talvez o que Paulo deseja falar em Gálatas e o que o Espírito está conduzindo a nós nessa manhã é que nós venhamos a clamar pelo fruto do Espírito. E no texto, na perícope, na pequena porção que lemos as Escrituras, nós observamos que, primeiramente, é um fruto só. E esse fruto, ele possui, ao todo, talvez 9 características importantes. Mas, diferente do fruto do Espírito, que é um só, Paulo vai declarar, nos versículos que lemos, a respeito das obras da carne. E aqui Paulo está deixando muito claro de que o fruto é gerado pelo Espírito em nós. Nós não conseguimos, de alguma forma, gerar o fruto. É o Espírito que gera. Mas Paulo deixa claro de que as obras da carne somos nós que fazemos. E as obras, Paulo utiliza o termo no plural, obras, porque é um esforço nosso em, de alguma forma, alcançar escolhas e desejos que nos distanciam de Deus. Por isso, nós talvez não conseguimos gerar o fruto do Espírito sozinhos, mas nós conseguimos sozinhos viver as obras da carne. E isso talvez deveria ser para nós um grande alerta. Porque se nós desejamos seguir o Cristo, significa que devemos ter o caráter moldado ao Cristo. Ou seja, nós precisamos ser parecidos com Cristo. O Espírito que habitava no Cristo habita em nós. E este Espírito vai gerando em nós qualidades que nós não conseguimos gerar, mas também vai gerando em nós certo tipo de percepção sobre escolhas e condutas de vida que nós sim podemos brigar e lutar contra. Nessa manhã, o objetivo, portanto, é observar que Paulo está falando sobre 2 universos. Primeiro, o universo da lei, ou o universo da carne, no qual nós acreditamos e conseguimos vencer sozinhos. E o outro universo, o universo do Espírito, ou da graça, de que nós entendemos que não conseguimos nada se não for através do Espírito. Eu tenho certeza que talvez você sabe muito bem dessa realidade. Eu tenho certeza que você sabe que é graça, é favor imerecido, é sobre Jesus, não é sobre nós. É Ele que faz, é Ele que conduz, glória a Deus.
Mas a pergunta que eu faço a vocês, nesse primeiro ponto da mensagem é: se sabemos disso, por que não buscamos o Espírito que nos concede essa vida? Se sabemos que essa é a única forma de termos uma vida que possa satisfazer aquilo que se chama discípulo de Jesus, se sabemos que somente viver no caminho do Espírito é o único caminho que existe, por que nós temos esquecido do Espírito dia após dia? Por que nós não temos mais clamado pelo Espírito? Paulo, ele constrói a sua epístola aos Gálatas, uma região chamada Galácia. E havia no contexto dessa carta, dessa epístola, um grande problema. Em meio à igreja que o próprio Paulo instruiu, o próprio Paulo ensinou e formou lideranças, nessa igreja estavam vendo divisões. E divisões do quê? Divisões daqueles que entendiam que era sobre graça, ou seja, um favor imerecido, e daqueles que estavam vivendo, o que poderíamos chamar de os judaizantes. Aqueles que estavam desejosos que a igreja viesse a observar a lei. E quando eu falo lei, é sobre a circuncisão, o calendário religioso judaico e também a dieta e lei moral. O que estava acontecendo nessa epístola que lemos é que alguns da igreja estavam dizendo o seguinte: tá, mas você quer seguir Jesus? Sim, eu quero. Mas então você precisa ter um certo tipo de conduta, assim como nós judeus temos. Novamente, trazendo a ideia de que para ser aceito por Cristo, para ser aceito dentro do povo que ele escolheu, que nós chamamos hoje de igreja, são necessários esforços somente humano. Como se de alguma forma nós conseguíssemos comprar um lugar ao lado do Cristo. Como se através de nossa força nós conseguíssemos agora ser um pouco mais santos. Paulo está combatendo essa doutrina herética porque ele deseja deixar claro para todos e para toda a cristandade de que a única forma de nos achegarmos a mais próximo de quem Cristo é, o varão perfeito que ele é se o Espírito agir em nós. É uma ação externa que muda o nosso interior. Ou seja, não é somente uma intelectualidade. Ou seja, não é somente um padrão moral. Ou seja, não é somente perceber até onde você pode ou não pode ir, senão unir essas coisas com uma ação do Espírito. Irmãos, nesses dias, nós não vemos mais, talvez em alguns aspectos sim, mas pessoas afirmando a respeito de uma ideia de que você precisa fazer para alcançar a salvação. As pessoas talvez não falam mais isso. Mas o interessante disso é que mesmo não falando, nós vivemos como se essa afirmação fosse verdadeira, porque nós não dependemos do Espírito. Muitas das vezes, eu percebo que as pessoas oram ao Espírito, oram a Deus, pedindo a respeito de coisas que elas veem como prioridade. Por exemplo, eu preciso mudar de faculdade, ou eu quero cursar um curso na faculdade. Perfeito, eu oro a Deus. É verdade, eu vou casar, eu preciso orar para que de fato isso seja da vontade de Deus ou não. Se eu precisar falar comigo, me comunicar, nós oramos. Se eu quero mudar de emprego ou de área, abrir uma empresa, empreender, nós colocamos tudo diante de Deus, não é mesmo? E muitas vezes falamos, Deus, se você me abençoar, gente, como eu ouço isso, Deus, se você me abençoar no meu empreendimento, eu vou dar o dízimo, fica tranquilo. Como de alguma forma uma ação de barganha com a ação divina, como se o dízimo fosse uma forma de barganha e não uma resposta automática do coração caridoso e genuíno. Mas eu não vejo as pessoas orando o seguinte: nossa, será que eu devo amar o meu irmão da igreja ou não? Deus, mas será que eu devo orar hoje? Jesus, será que eu oro hoje no meu devocional ou não? Jesus, mas será que eu devo agir com misericórdia com o perdido, o esquecido ou não? Jesus, mas será que eu devo servir na minha igreja local ou não? Nós temos escolhas pautadas em Deus, mas somente em esferas que achamos serem prioritárias. Mas em outras esferas da vida, que na nossa mente talvez não seja tão prioridade assim, nós não acessamos o conselho, a sabedoria divina. Portanto, vivemos como se as coisas mais importantes Deus fosse conduzir, ou Deus conduza. Mas as pequenas coisas que falam muito sobre nós não comunicamos ou clamamos a Deus. E é por isso, irmãos, que talvez nós não falamos mais que vir à igreja
é uma ferramenta de salvação, porque de fato não é. Mas nós, muitas das vezes, vamos à igreja esperando uma retribuição divina. Nós, muitas das vezes, agimos em prol do amor ao outro ou em prol da misericórdia ao outro, esperando uma retribuição divina, e não simplesmente porque amamos. Nós dizemos que o legalismo é pecado, mas no fundo acreditamos que talvez seja possível viver uma vida legalista. Eu não preciso amar a Deus durante os meus dias, eu só preciso, em pontos focais da minha história, demonstrar que eu amo. Então eu demonstro que eu amo com o dízimo, com as minhas 3 horas no domingo, e é isso. É triste quando observamos essa realidade, porque se de fato vivemos assim, isso significa que ainda não estamos andando com o Espírito. O Espírito, ele nos faz perceber que nós nunca podemos confiar em nós mesmos. Irmãos, às vezes nós confiamos sim em nossa mente e em nossa voz. E muitas das vezes confiamos sim. Porque se nós negamos a relação de intimidade com Deus, a relação com sua palavra e com o seu povo santo, por questões somente pessoais, nós estamos dizendo que nós não confiamos talvez na sabedoria divina, de que nós temos a melhor estratégia e a forma correta de conduzir a nossa história. E de fato falhamos. Quando nós não percebemos que tudo que vem de nós não é bom, senão o próprio Deus agindo, nós temos talvez o grande perigo de acreditar no nosso coração. E quantas das vezes estamos acreditando em nosso coração? Quantas das vezes? Paulo, ele vai dizer que a chave para uma vida cristã, ou para uma vitória significativa das paixões, é andar no Espírito. E é por isso que no versículo de número 16, Paulo diz: por isso eu digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Paulo deixa claro, a única forma de nós não cairmos nas mentiras que nós contamos para nós mesmos, a única forma de não acreditarmos no nosso coração é andarmos no Espírito. Não existe um outro modo. Eu talvez desejaria que houvesse um outro modo, talvez um outro modelo, mas Paulo deixa claro que a única forma para que nós não venhamos a satisfazer os nossos próprios desejos pecaminosos é viver no Espírito. E aqui no versículo 16, a expressão não satisfarão, ela é um duplo negativo grego. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: para que você realmente possa vencer os pecados, realmente, de forma visível, vencer a sua natureza caída, a única forma é andar com o Espírito. E Paulo diz isso, irmãos, porque realmente dentro do nosso coração existe hoje uma bipolaridade. Existe a bipolaridade cristã. O que é a bipolaridade cristã? Ao mesmo tempo que nós possuímos uma natureza carnal, nós recebemos um Espírito Santo. E estes dois poderes se, de alguma forma, guerreiam dia após dia. Independente do quanto tempo temos de conversão, o quanto tempo temos de conhecimento a respeito de Deus e suas Escrituras, essa guerra acontece diariamente. Diariamente existe uma guerra entre a natureza do nosso coração e a natureza do Espírito. E o problema é que, para muitas das vezes, a natureza do Espírito perde, porque nós damos, de alguma forma, mais evidência à ação da carne do que a porção do Espírito. Não existe aquele velho ditado de que você pode ter um lobo bom e um lobo mau, né? Todo ser humano possui dentro de si um lobo bom e um lobo mau. E se você alimenta mais um dos lobos, este vencerá a batalha. Parece algo muito simples e algo até mesmo genérico, mas é a grande realidade da vida cristã. Se nós não estamos sendo nutridos pelo Espírito, nós temos sempre uma tendência de cair nas obras da carne. Então, eu pergunto a você, se analisarmos os últimos dias, quem tem vencido? O Espírito
gerando fruto, ou a carne demonstrando suas obras? É uma reflexão importante ser feita, porque é pedagógico e é lógico também. Se estamos perdendo para o pecado, significa que não estamos dando espaço ao Espírito. E se o Espírito não está sendo cultuado, adorado, nós estamos caminhando para um lugar de distância do Senhor. Isso é tão sério, irmãos, que de alguma forma, Paulo fala que aqueles que vivem para as obras da carne são escravos da lei. E quando ele fala escravos da lei, não é que a lei em si é ruim, mas que o legalismo é. E eu não sei se você já percebeu isso, mas nós vimos a história da igreja 2019 e 20, nós viemos de uma pandemia. Muitas pessoas se foram, o Senhor tomou para si, foi um tempo muito triste. A igreja se remodelou. Eu participei de alguns podcasts na época que a igreja nunca mais será igual. Eu falava, poxa, eu acho que, enfim, as coisas iriam avançar novamente. Não, a igreja nunca mais será igual. O que a igreja se tornou? A igreja se tornou um canhão midiático, onde nós conseguimos ter cultos caseiros acontecendo em meio à pandemia, algo talvez nunca antes visto, dessa forma. Mas o interessante é que a pandemia, ao mesmo tempo que criou certo tipo de ferramentas que tornaram a igreja forte, tornou também a igreja extremamente fragmentada. Ao ponto de, percebam isso, nós não conseguimos mais viver igreja. Não conseguimos mais. A grande dificuldade desse tempo, eu não diria que é só encontrar a igreja saudável. Se eu estou buscando uma igreja em Joinville que é saudável, tão difícil. Talvez, de fato é. Tem muita coisa ruim aí, eu sei. Mas tem coisa boa. O grande ponto é que nós, por não andarmos mais no Espírito, nós começamos a ouvir o nosso próprio coração, a nossa própria natureza. E a nossa natureza, de alguma forma, aponta para o individualismo, para a vida solitária, para a não necessidade da misericórdia ou do ministério de misericórdia ao outro. Então, irmãos, nós olhamos para as obras da carne como, nossa, eu não quero ser isso que Paulo está falando, mas muitas das vezes somos com coisas que, como eu falei no começo, para nós não são importantes, mas para Cristo é. Talvez para você orar não é importante, mas para Cristo é, ele orava. Talvez para você não é importante estar em meio aos discípulos, aos amigos, ao povo de Deus, mas para Cristo era. Ele sempre estava em meio à multidão aos seus discípulos. Para Cristo era importante orar e cuidar daquele que ninguém dava atenção, para o marginalizado, o leproso, para o pobre, para o coxo, para a mulher, em seu contexto, que era pouco ouvida, a sua voz era pouco ouvida, para a criança. Jesus demonstra que nós temos uma forma de vida. O Sermão do Monte que lemos em Mateus é realmente uma expressão de Jesus. Existe uma nova forma de vida. E essa nova forma de vida precisa ser abraçada por vocês, porque se vocês não abraçarem essa nova forma de vida, vocês caminharão para a sua natureza. Mas afinal, o que é a natureza do pecado, da carne? Paulo, ele quer deixar explícito o que é pecado. Por que ele quer deixar explícito? Primeiro, porque fica mais fácil você, de alguma forma, mostrar o erro e corrigir, mas também para deixar claro para nós que essas obras caminham juntas. Se você vive uma das experiências das obras da carne, possivelmente você tem outras. E isso é o triste. Paulo, portanto, a partir do versículo 19, você pode ler o versículo 19 em diante, ele vai, de alguma forma, categorizar as obras da carne. Primeiro, nós podemos dizer que essas categorias são divididas em 4 grupos. Primeiro grupo, nós chamamos de pecados da natureza sexual. Paulo vai falar sobre a prostituição, a impureza, a lascívia. Ele vai falar sobre a fornicação, o adultério, a pornografia. Ele vai falar sobre práticas não heterossexuais. Paulo vai deixar claro o que é pecado. Paulo vai deixar claro o que é pecado para a igreja. As obras da carne. Irmãos, quando você olha e você percebe, mas por que Paulo começa a falar sobre sexualidade? Por que Paulo não começou falando sobre o fruto do Espírito e depois falou as obras da carne? Porque nós
desde o seu contexto da igreja primitiva quanto agora, estamos em um mundo no qual os poderes desse mundo utilizam do nosso pecado para nos moldar, para nos apontar, para nos nutrir. E nesse tempo nós vivemos talvez como nunca antes a punificação da sociedade. Irmãos, tudo hoje é sensual. Hoje tudo precisa ser sensual. Hoje tudo que é de alguma forma possível ser observado, desejado, precisa ser sensual. E aí muitas vezes a igreja bate muito na questão talvez da ação não heterossexual. A igreja, obviamente, não sabemos o que a igreja fala sobre isso, que a Bíblia fala que condena como pecado, mas nós poucamente, ou de fato muitas vezes fragmentado, observamos ecos de, nossa, mas a fornicação é errado. O sexo antes do casamento ou fora da aliança é pecado. A lascívia, o desejo desenfreado sexual. Ah, pastor, mas isso não é do homem, não, querido, isso é do homem caído. Esse desejo desenfreado onde tudo gira em torno do sexo, quando o casamento é só o sexo. E eu percebo muito isso no atendimento pastoral. Muitas vezes, quando falta o sexo, falta tudo. O sexo é necessário dentro do casamento, viu, homens e mulheres? Sexo é uma parte importante do casamento. Ele deve acontecer. Se existem dificuldades, é necessário buscar ajuda. É necessário ajustar essa realidade. O sexo santifica. Mas muitas das vezes nesse tempo, por conta do pecado, a área ou a ação sexual tornou-se o centro de tudo. Ou seja, eu me relaciono com o outro não porque eu amo o outro, mas porque eu desejo de forma intensa somente uma ação, um prazer sexual. O casamento, onde não existe mais sexo, acabou. Ah, que triste isso. Todos os nossos movimentos, todas as nossas escolhas hoje são muitas vezes movidas por esse desejo. E a nossa mente agora está purificada ao ponto de, em todos os instantes, estamos pensando nessas coisas. Irmãos, eu não sei se você já foi, ou se você conhece pessoas que tiveram relações profundas com a pornografia, a mente vira realmente um esgoto, segundo a ciência. A pessoa fica presa, não consegue mais ver um outro na rua, senão ver o outro como um pedaço de carne, como um desejo. Eu realmente tenho até às vezes medo da minha esposa em de fato dar oi para alguns irmãos, porque eu sei da mente que de alguma forma o pecado tornou eles a ter. Então nós precisamos entender que o pecado sexual, Paulo inicia como a primeira categoria, porque é algo que molda a sociedade, que molda o mundo. Nós, nesse tempo, se não andarmos no Espírito, andaremos sempre moldados por esse prazer e achamos que é natural, dentro de uma conversa de homens ou de mulheres, a pauta principal ser somente sexo. Como eu falei, sexo é importante, a sexualidade é importante, mas dentro do seu contexto e dentro dos seus limites. Uma mente desenfreada é uma mente que não está caminhando com o próprio Espírito. Por isso, atente você. Se, pastor, eu tenho dificuldade, nós estamos aqui para auxiliar você. A igreja está aqui para auxiliar você. Profissionais da saúde estão aqui para auxiliar você. Mas nós não podemos achar que isso é normal ou natural. O segundo grupo, que o próprio Paulo vai deixar claro, é o pecado de natureza religiosa. E Paulo vai falar sobre idolatria e feitiçaria. Paulo vai deixar claro que a idolatria o que é? É quando você coloca um outro ser no lugar do próprio Deus. Quando você coloca um outro ser no lugar do próprio Cristo. E isso, irmãos, para nós, que talvez não temos a prática pagã ou a prática de uma outra religião distante de Deus, achamos que nós não somos idólatras. Mas Paulo deixa claro que assim o somos muitas vezes. Quando colocamos no lugar de Deus um outro alguém. Quem está sentado no trono do seu coração? Quem está sentado? Quem que coordena os seus sentimentos nesses dias? Quem que realmente faz você acordar feliz de manhã? Sabe aquela ideia de Jesus ser o último pensamento ao deitar e o primeiro ao acordar? Por que nós perdemos isso? Por que nós temos perdido a paixão? Paulo está deixando claro que estes que vivem dessa forma estão vivendo para os seus próprios desejos. Quem é o rei do nosso coração? Irmãos, quantas vezes nós temos talvez questionando para nós mesmos, quem é o rei do nosso coração? Quem é? Quem é o rei? É Ele.
Estou apaixonado por esse Jesus. Estou sedento pela volta dele. O terceiro grupo, e aqui é algo muito pesado. Paulo vai falar sobre os pecados das obras da carne em relação aos relacionamentos. E aqui eu vou ter que tocar em alguns assuntos meio complexos. Então eu peço atenção. Paulo vai dizer que a lista maior das obras da carne, ou seja, onde ele gasta mais tempo, é a respeito dos pecados para com o outro. Paulo vai dizer então a respeito, por exemplo, da inimizade, da porfia, dos ciúmes, da ira, da discórdia, das facções, da inveja, da inimizade com o irmão em Cristo ou o irmão que não é de Cristo. Todas essas coisas não há justificativa. Gente, nós vimos há 2 semanas atrás pessoas aplaudindo a morte. Aplaudindo a morte. Pastor, mas eles mereciam. Primeiro, quem somos nós para dizer que alguém merece a morte ou não? Segundo, quando o cristão ele começa a se alegrar com a morte de um ímpio ou de um perdido, cristão não é. Olha, preste atenção, a igreja aplaude a morte. E é por isso que nós precisamos entender, aborto, somos totalmente negacionistas com isso. Claro que não, morte de crianças, somos contra essa realidade. Mas o aplaudir a morte de bandidos ou de pseudo-bandidos, eu não sei se você lembra, esse nosso Cristo foi crucificado em meio a bandidos. E o reino dos céus foi inaugurado com um bandido. As guerras políticas que vivemos em 2018, 19, e que vamos vivenciar no ano que vem. Família não falando com família. Pai não falando com filho não falando com o pai, por conta de questões políticas. Em que Bíblia nós estamos olhando que diz que a inimizade ela é válida? Eu não estou dizendo que nós precisamos concordar com todo mundo. Eu tenho meus posicionamentos políticos também. Eu tenho meus posicionamentos filosóficos, sociológicos. Eu tenho. Mas isso não me dá, de alguma forma, a chancela de agora condenar, de agora querer, de alguma forma, criar a inimizade, a raiva, o ódio, a facção. Isso não existe dentro do cristianismo. Então olha como é profunda essa realidade, irmãos, porque nós conseguimos amar os nossos, mas não conseguimos amar o outro. E, irmãos, o próximo não é somente aquele que está do nosso lado, mas o próximo talvez seja aquele que pensa totalmente diferente de você. E, novamente, não estou dizendo que você precisa aceitar tudo que o outro diz, mas você precisa amar o outro. Os pecados relacionais são as obras da carne que Paulo mais fala, porque é muito engraçado isso. Tem gente, quando vai no shopping, você já viu esse tipo de gente? Ele vai no Joinville, né? Segundo o nosso irmão Ian, todo mundo no Joinville é primo, né? Todo mundo se conhece, muito engraçado. E quando você está no shopping, você vai ver muita gente conhecida, não vai? E, gente, tem pessoas que vão andando assim nas araras da Renner, né? Ah, o conhecido. Não, pastor, aquele não. Que isso? Irmãos, tem pessoas que talvez não gostem tanto de mim assim. Deve ter. Tem. É verdade. Deve ter. Mas isso não significa que a inimizade é pelo meu lado do relacionamento. Você não quer gostar de mim? Tudo bem. Eu não consigo mudar o seu sentimento por mim. Eu posso tentar ajudar. Eu posso tentar ser solícito. Mas eu tenho que te amar. Mas eu não gosto de você? Tudo bem. Mas eu gosto de você, querido. Talvez a gente não vai conseguir caminhar junto se você não quer. Mas eu amo você. Porque a palavra me instrui a isso. Então, quando nós não conseguimos andar, quando eu digo assim, com o peito aberto, no sentido de, eu estou feliz porque eu não tenho inimizade com ninguém, eu posso andar na cidade feliz. Mas aquele lá não gosta de ti, falou mal de você. Tudo bem, o que importa não é o que o outro vai dizer, o que vai pensar, é o que eu penso do outro, é o que eu digo do outro, é o que a palavra me instrui a construir as relações. Então eu ando, ou deveríamos andar pela nossa cidade, alegres, felizes, porque nós não temos inimizade com ninguém, nós estamos em paz, nós somos amigos.
e possivelmente estaremos na eternidade juntos. Gente, no céu não vai ter, sabe, o céu 1, o céu 2, para você não ver o seu inimigo. Na verdade, aqueles que têm inimigos não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos entender o quanto, às vezes, a nossa obra da carne está sendo gerada em nossos dias, em nosso meio. Bom, o quarto e último grupo dos pecados da carne, as obras da carne, Paulo vai falar sobre, obviamente, a bebedice e a glutonaria, né? Essa ação desenfreada, esse descontrole. Essa ação, muitas das vezes, acontecia em meio ao culto pagão. Havia, eu vou usar uma expressão feia, né? Mas a ação de orgias em meio à adoração a entidades greco-romanas. Havia muita bebida, havia muita prostituição, havia sacerdotisas sexuais, prostitutas sexuais, prostitutas que de fato adoravam as entidades, aos deuses. Observamos então que Paulo está falando a respeito disso, mas também a respeito do nosso autocontrole. Então, um crente que bebe demais não é crente, queridos. Assim como um crente que come demais também não é crente. Existem falhas. Nós não podemos ter o descontrole, porque já veremos que o fruto do Espírito nos dá controle sobre todas as coisas. Portanto, o que Paulo finaliza, até o versículo de número 21, é basicamente que, se nós tentarmos justificar a nós mesmos pelos nossos próprios méritos, nós veremos as obras da carne se manifestando. Sempre. Sempre. Se nós não entendemos que precisamos andar com o Espírito, e somente o Espírito e sua palavra nos farão, de alguma forma, negar essas obras, se nós não entendermos isso, tudo o que estamos fazendo sempre acontecerá na geração de obras da carne. E aqui é interessante porque, de fato, nós pecamos. E sim, todos nós pecamos, eu peco, você peca, mas para nós, a obra da carne tem que ser um acidente. Assim como acontece de um pneu furado em 5.000 quilômetros andado. Um acidente, um pneu fura, acontece, somos pecadores, nós temos uma tendência ao pecado, mas isso não significa que este pecado torna-se então um padrão de vida. Preste atenção nisso. Às vezes a gente fala, a gente pode pecar, né? Porque Jesus... Sim, nós pecamos, porque de fato somos pecadores. A nossa natureza tem uma tendência ao pecado, mas isso não significa que podemos viver como bem desejamos. E é por isso, irmãos, que não faz sentido. O homem está na igreja, mas fica pensando nas mulheres da igreja. A mulher está na igreja, pensa nos homens da igreja. Dentro da família existe guerra, discussões, não há perdão, não há uma ação para apaziguamento. Nós criamos facções, criamos divisões dentro de nossos relacionamentos e às vezes falhamos e voltamos e corrigimos, mas muitos esquecem, muitos vivem como se essas coisas não fossem importantes. Nós estamos vivendo a obra da carne. E o interessante é que no final do versículo 21, Paulo diz, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Gente, eu quero herdar o reino de Deus. Eu estou aqui porque Ele me ama, você está aqui porque Ele te ama. Nós temos que ter como maior desejo estar com Ele. Mas se vivemos as obras da carne como uma prática contínua em nossa existência, nós não herdaremos o reino dos céus. E nós não ouvimos mais palavras sobre isso. Por quê? Porque isso causa espanto, e eu quero realmente que você saia daqui espantados. Espantados porque nós estamos nos acostumando a um modo operante de vida onde a obra da carne, ela satisfaz todos os nossos desejos, mas o Espírito é esquecido. Repito o que disse antes, versículo 21. Quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Se você é dominado por essas obras, isso é um sinal que você está vivendo na carne, debaixo da lei, e precisa examinar a sua conversão. Talvez essa manhã seja uma manhã de você examinar a sua conversão. Nós nos apegamos a uma oração feita 20 anos atrás. E não fazemos como o Stott, pedindo para que o Senhor renove essas verdades diariamente. Paulo então termina essa parte tão,
eu diria difícil, pesada. E após deixar claro que são as obras da carne, Paulo começa a partir do versículo número 22, a apontar para o fruto do Espírito. Primeiro, se você viver as obras da carne, você não terá o fruto do Espírito. Por isso, irmãos, não adianta ficar orando a Deus pelo fruto, pelo dom, se você vive longe dele. Esses dias, eu e o Nick tivemos uma DR, né? Casais têm DR. E aí, após a DR, eu fui orar. Gente, eu terminei de orar, ela falou assim, ó, vou te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Estava legal. Vou te falar uma coisa. Tô com raiva da tua oração. Eu falei, pô, que isso? Estava orando. Um homem piedoso. Orando. Olha, a palavra fala que está rechado com a tua mulher. Deus não ouviu sua oração, não. Eu falei, puxa. Eu pensei, pô, tu não me ouviu mesmo? Né? Nós, muitas vezes, não observamos que estamos clamando a Deus por bênçãos e necessidades, mas nós estamos mudando a nossa prática de vida. E aí falamos, mas Deus não nos atende. Mas não nos atende por quê? Porque antes de falar do fruto, precisamos repudiar a carne. Será que estamos repudiando a carne? Paulo vai dizer no versículo 22 o seguinte, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo vai falar que existem 9 características desse fruto do Espírito que é gerado em nós. E aqui, de alguma forma, eu vou tentar linkar de forma muito sistemática e também didática o que cada um desses pontos do fruto apontam. Lembrar também algo bem importante. Talvez você tenha na sua mente o fruto do Espírito como sendo uma tangerina, uma mexerica, onde cada um das características do fruto do Espírito é um gomo, né? Esse aqui é o gomo bondade, esse aqui é amor. Gente, joga isso fora. É uma leitura totalmente errônea do fruto do Espírito, porque de alguma forma nós vamos dizer o seguinte, então, eu posso ter a paz do Espírito, mas não a bondade. Não. O fruto do Espírito, ele gera tudo junto ao mesmo tempo. Por isso que não existem pessoas que têm a alegria se não tem o amor, ou tem a paz do Espírito, mas que não tem, de alguma forma, a bondade. Deus gera tudo ao mesmo tempo, a seiva desse fruto, ela gera essas características em nós. Primeiro ponto, Paulo vai falar a respeito do amor, e esse amor é realmente o amor ágape. Então não é somente um amor, não é um amor somente de cumprir o mandamento, mas é o amor que de alguma forma nos faz ser altruístas, profundamente constantes. Este amor flui de Deus, chega até nós e retorna até Deus através de louvor e adoração e obediência. Então é este amor que Paulo está falando, é o amor que nos faz amá-lo, porque de fato ele nos amou primeiro, mas também obedecê-lo. Nós falamos muito que Deus nos ama e nós amamos Deus, mas demonstramos que amamos esse Deus obedecendo Ele. Olha como é difícil, irmãos. Eu queria amar, sem precisar de alguma forma retribuir, mas este tipo de amor nos, de alguma forma, move a entender que é necessário obedecer. Deus, ele deseja a obediência. O Senhor deseja que venhamos obedecê-lo, porque se nós o amamos, guardaremos os seus mandamentos. É amor. É amor. Não é um amor vazio, não é um amor forçado, mas é um amor que nos move. É um amor que nos faz obedecer, mesmo em dias que nós não queremos obedecer. O segundo ponto do fruto do Espírito é a alegria. E a alegria, ela deve ser a marca de um cristão. Afinal, nós temos a expressão nas Escrituras, alegrai-vos sempre no Senhor. Gente, nós temos que ser um povo alegre, feliz. Às vezes eu olho para o povo, olho para vocês com uma cara de, que não comeu bem, que a comida não desceu legal.
Tá as meninas aí do louvor fritando aqui na frente, né? Meus irmãos, e aí o irmão tá lá. Errou a nota, né? Não foi tão bom. Não gostei. Não existe alegria. Não existe alegria. Irmãos, conversar com uma pessoa que não é alegre é muito difícil. Tudo é ruim. Só reclama. Tomara que você não seja esse tipo de gente. Eu sei que aqui alguns são, mas eu amo vocês. Mas só reclama. O ar tá frio, tá quente, tá frio, não tá bom. Choveu, não choveu, tem dinheiro, não tem. Nunca tá bom, nunca tá satisfeito. Eu nunca vejo um sorriso. Gente, tem gente que eu nunca vi sorriso, sabia? É verdade. Eu nunca vi assim, nem aquele sorriso de canto de boca, assim, não, é só tristeza. E eu sei, gente, que a vida é difícil, nós temos os nossos desafios, mas nós temos que ser satisfeitos naquilo que o Senhor já nos deu. Você está vendo como nós estamos querendo sempre viver o futuro e esquecemos o presente? Mas quando eu me tornar tal, quando eu comprar tal coisa, quando eu alcançar tal coisa, nós não vivemos o presente. E essa pessoa, ela vive então num hiato de vida, porque não é uma sobrevida, porque o casamento não vai bem, ela não está bem consigo, ela não está bem com Deus, mas ela está lá na frente, na sua plenitude, no dia idealizado. Pelo amor de Deus, viva o presente, querido. Se não tem dinheiro para comer um madeiro, fica feliz com um X da esquina, fica feliz com isso, pelo amor de Deus. Se não tem um carro bom, fica feliz com o que tem. Pelo amor de Deus, quer andar com o meu Fusca? Eu acho que alguns irmãos aqui deviam andar com o meu Fusca uma semana para agradecer pelo carro que tem. Pelo amor de Deus. Quantas vezes a Nicole teve que empurrar o Fusca? Pelo amor de Deus. Então para de reclamar. A vida pode ser mais leve. É verdade. Gente, tem pessoas que têm uma vida pesada. Tu conversa com a pessoa, é tudo pesado, tudo difícil, tudo ruim. Gente, eu sei que cada um tem as suas histórias de vida. Os traumas. Eu sei disso. Eu tenho um monte de trauma. A Betânia aqui, as mulheres estavam no Betânia, eu falei de um monte de trauma meu aqui, só as mulheres sabem, viu? Não conta para os homens, não. Então, assim, gente, a vida é difícil, mas nós temos alegria no Senhor, e isso deveria ser para nossa satisfação. Nós deveríamos acordar felizes de manhã e falar assim, ok, eu sei que eu tenho um gigante para vencer, poxa, tem muitos dilemas, mas o Senhor venceu aquilo que eu não poderia vencer, que foi a morte. Ele alcançou um lugar para mim na eternidade que eu não poderia com o meu esforço. Isso deveria ser para nós suficiente. Essa alegria. Fruto do Espírito, alegria. O terceiro ponto desse fruto é a respeito da paz. O shalom de Deus. Gente, mas essa paz não é uma trégua temporária, mas é realmente uma paz que ela vive ou que ela vence as tempestades da vida. E aqui eu quero que você grave o que eu vou dizer, preste atenção, a paz, ela tem dois subgrupos. Primeiro, a paz com Deus. Paz com Deus é um status. Paz com Deus é um status. Cristo, na cruz, nos fez agora paz com Deus. Nós não somos mais inimigos da cruz. A paz, esse shalom, nos faz agora não mais inimigos de Deus. Nós somos amigos, co-herdeiros. Glória a Deus. Mas além da paz com Deus, nós temos a paz de Deus. Né? Eu lembro do nosso amigo Eric, lá de Vitória. Paz de Deus, né? Tudo tranquilo, com o dread balançando. Paz de Deus. Essa paz de Deus é uma experiência que excede todo o entendimento. Ou seja, guarda o nosso coração e nossa mente de quem Cristo Jesus é. E aqui é interessante porque Paulo, no versículo 24, ele vai utilizar a expressão Cristo Jesus e não Jesus Cristo. Ele vai inverter. Porque Paulo deseja, no versículo 24, deixar claro para a comunidade da Galácia e para nós, que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Às vezes chamamos Jesus Cristo, Jesus Cristo, sobrenome. Não. Cristo é um título do ungido, do escolhido, daquele que viria. Quando então falamos desse Cristo Jesus, estamos falando que essa paz nós já temos. A guerra que tínhamos com Deus, esse medo que nós tínhamos que ter de Deus, nós não temos que ter mais pela cruz. Cristo nos apaziguou essa guerra. Nós agora temos paz com Deus. E este fruto do Espírito gera em nós uma paz que nos faz firmes e constantes em meio às adversidades da vida. Gente, a coisa mais difícil que tem é falar com um mineiro cristão. Conversou com um mineiro evangélico?
Tem algum mineiro evangélico aqui? Mineiro? Não, né? Gente, o mineiro, o meu avô é mineiro. Seu Zé. Gente, aquele homem, ele me deixava nervoso pela dificuldade que ele tem de falar rápido. Era tudo muito... Dudu, filho. Não tinha muita coisa na casa dele, não. Mas ele estava sempre em paz. E olha que ele nem é evangélico. Nós que temos paz, nós devemos ser esse tipo de pessoa que incomoda o mundo. Por quê? Porque nós não estamos afoitos. A gente não está atrasado. O sulista, ele é muito, né? Vamos, trabalho, workaholic, New York, dominar o mundo. Como é que é? Aqui é muita... Vamos abrir uma startup. Uau, vamos, ok, vamos. Gente, abram startups, fiquem milionários, pelo amor de Deus. Tenha uma boa ideia, me leve para passear, eu vou com você, eu oro pela sua empresa. Mas, pelo amor de Deus, a nossa jornada, ela tem que ser uma jornada de paz. Paz, alegria, em meio aos dias bons e os dias maus. Já percebeu aquela pessoa que ela muda conforme a estação? Quando alguém fala bem dela, ela está super legal. Quando alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela entra numa depressão, numa tristeza. Ela se molda, a sua identidade é moldada pelas situações. Não permita isso acontecer com você, não. A sua identidade está em Cristo Jesus. Ele diz quem você é. Não é a estação, não é o momento, não é a dificuldade, é Ele. Pegue essa paz e viva como exercício essa paz. Exercite a paz do Espírito. Olhe para Deus nos momentos de angústia. Bom, esses 3 pontos, já caminhando para o final já, que eu já me passei nessa manhã, são chamados, né, dos frutos do Espírito na dimensão vertical. Ou seja, essa relação entre o homem e Deus. Agora, nos subsequentes, a partir do 4, nós temos a dimensão horizontal do fruto do Espírito. E aí falaremos no número 4, chamado longanimidade, né, ou paciência. Gente, longanimidade é como se você pudesse esticar uma borracha sem parar. Você estica, ela não se rompe. Você ser uma pessoa longânima é você conseguir ser esticado até os momentos de maior angústia, até os momentos que você acha que não suporta mais, mas você continua tendo paciência e é esticado, porque você recebeu do Senhor essa paciência, essa humildade. Sabe, você não é grosso com as pessoas, você não rompe, porque você tem esse fruto no Espírito. Você não rompe com seus filhos, você não rompe com a sua esposa, você não rompe com seus irmãos, com seus liderados, no seu trabalho. Você é longânimo, mesmo que as tensões da vida te estiquem, você permanece fiel à aprovação. Esta parte do fruto do Espírito fala a respeito do caráter de Cristo, e é aquele que, de alguma forma, olhando para a sua crucificação, Jesus diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, no seu momento de angústia, ele fala: Deus, por favor, você está me esticando aqui, você está trabalhando a minha paciência, o meu amor, eu estou chegando no meu limite, mas o que sai de Jesus não é uma outra oração, senão: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estou fazendo aqui. Fica tranquilo, por favor, Deus, perdoa esses romanos aqui, perdoa os meus discípulos que foram embora, que eles não sabem o que estão fazendo. Porque Cristo tinha em seu caráter a perseverança. Irmãos, o cristão precisa perseverar. Perseverar. Uma das nossas características é a perseverança nos momentos de angústia e de dificuldade. Ontem, estava num aniversário de família, e aí um irmão da igreja falou assim: pastor, amanhã tem culto pela manhã, né? Eu vou chegar tarde em Joinville. Eu falei: tá? E aí? Eu acho que eu não vou no culto. Eu falei: pelo amor de Deus. Ele falou: pastor, é verdade. Se começa uma perseguição aqui, não dura nada. Eu sou o primeiro a negar Jesus. Ele falou, ele expressou essa piada em forma de tristeza. Não veio para o culto mesmo. Estou olhando para cá, não encontrei. De fato, não veio. Mas a grande realidade é que essa geração não persevera mais em nada. Gente, quem começou aqui faculdade e não terminou? Não levanta a mão. Quem começou 10 livros esse ano e não terminou nenhum? Não levanta a mão. Quem começou a academia em janeiro e não terminou?
Continua no seu shape. Hã? Um monte. Gente, nós não temos mais perseverança. Se eu pegar espiritualmente, daí a Thaís vai puxar a orelha aqui. Ei, quem que vem na sala de oração orar? Quem que faz devocional? Quem que lê as escrituras? Nós não perseveramos em nada. Nós temos que cuidar com isso. O Senhor nos chama a essa perseverança. O quinto ponto sobre a ração do fruto do Espírito é sobre a benignidade, né? Ou seja, a gentileza, a doçura, a compaixão. Gente, como é ruim conversar com alguém que é áspero. Mas a bondade, essa gentileza, essa compaixão nos faz de alguma forma entender que somos ferramentas da graça de Deus para o outro. Sabe, aconteceu uma batida de trânsito, você não é aquele que fica bravo, que xinga, você é aquele que apazigua. Deu uma fragmentação na família, uma briga familiar, você apazigua, você é doce. As pessoas gostam de estar com você porque você carrega essa realidade. Não significa que você é um bobo, não é isso, mas significa que você tem ternura. Gente, como faz falta pessoas com ternura nesses dias? Nós só recebemos lambada no trabalho, às vezes nas relações que temos. Como faz falta aqueles que amam a benignidade, que amam realmente essa gentileza de amar, de respeitar. Às vezes eu vejo algumas situações de jovens com mais velhos, eu vejo uma rispidez, né? Você está nervoso. Às vezes eu percebo até na igreja, né? A gente está num evento, gente, um evento acontecendo, é difícil o evento, de fato é. Mas para que ser ríspido? Não, pastor, mas eu preciso ser duro. Não, se você é um líder, seja duro, seja firme, mas não precisa ser grosso. Não precisa perder a ternura. Nós os amamos. O sexto ponto é a respeito da bondade. E aqui é belo porque este ponto do fruto do Espírito nos faz perceber ou pensar no outro mais do que em nós mesmos. É investir o melhor que temos no outro. Irmãos, quem faz isso nesses dias? Quem que investe o seu melhor no outro? Quem? Qual foi a última vez que nós demos o nosso melhor para o outro? Tenho certeza que se a gente pedir, né, a missão aqui da igreja pedir, gente, tragam carne aqui, próximo domingo, para a gente doar para as famílias carentes, eu tenho certeza que vai ter carne de terceira ali. Nem de segunda, terceira. Porque nós não queremos mais dar para o outro melhor. Nós não estamos mais dispostos a isso. E isso é ser cristão. Deus deu o seu melhor para nós, o seu Filho. O Filho deu o melhor que Ele tinha para nós, a sua vida, o seu Espírito. E por isso, quando falamos sobre bondade, não é só sobre ter um coração generoso, mas é sobre ter um coração que se preocupa com o outro acima de si. E, gente, nós não vemos mais isso porque hoje nós só queremos fazer o que nos cabe. Nós não queremos fazer o a mais. É o que nos cabe. Se é para pregar, eu vou pregar, mas eu não faço mais do que isso. Se é para limpar a igreja, eu vou limpar, eu não faço mais do que isso. Mas calma aí, não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho não é sobre cumprir tabela, função. Jesus não está olhando lá se você bateu o crachá na sua função. Ele está olhando para a sua igreja e perguntando para si, será que eu vou encontrar realmente fé, amor, bondade no meio de vocês? É essa bondade que transcende a justiça. Porque, irmãos, justiça é dar o que é devido. E nós falamos muito de justiça na igreja. Nós temos que dar o que é devido, mas nós não somos um povo justo. A igreja de Cristo não é um povo justo, porque nós damos para o outro aquilo que ele não merecia. Nós temos que dar ao outro aquilo que o outro não merece. Porque nós recebemos algo que nós não merecíamos. Se Deus fosse justo realmente conosco, se não fosse Cristo sendo aquele que nos justifica, nós estaríamos condenados. E é por isso que a igreja é um lugar não só de fazermos a justiça dos homens, mas irmos além da justiça. Eu dou além, eu entrego além, eu me importo além. Isso é igreja, irmãos. É ir além.
Por isso que às vezes eu fico incomodado com pessoas que estão na igreja ou estão no corpo de Cristo fazendo somente o que de alguma forma pedem, mas não é sobre esse tipo de serviço que a palavra fala. É sobre ir além com amor, com intencionalidade. Irmão, isso custa caro, porque nega quem somos. Irmãos, olhe para os seus irmãos, veja as histórias. Tem gente aqui que gastou a sua juventude inteira pregando o evangelho. Tem gente aqui que negou tudo para o outro e não está construindo nada para si. Já pensou nisso? E não porque é bonzinho, não porque é o fofinho de Jesus, mas porque entendeu o evangelho. É lógico. Nós queremos ser bons e somente Deus é o bom pastor, mas se queremos essa bondade, nós temos que pensar no outro mais do que a nós mesmos. Isso significa, irmãos, que tem certo tipo de desculpa que damos a Deus que nós não podemos mais dar. Certo tipo de tratativas com o reino dele que nós não podemos mais dar. Sabe, eu percebo isso no culto. 10 horas o culto acontece. Que horas que os irmãos chegam? 10:30, gente, você está indo de alguma forma contra a glória de Deus. Você quando tem algo para doar para a igreja, você dá o seu pior, não o seu melhor. Como assim? Deus, Ele quer de nós, Ele quer gerar em nós um outro padrão de vida. E eu sei que é difícil chegar a esse padrão, mas nós vamos tentar até o fim. Até que Ele volte, nós vamos negar as obras da carne e permitir que o Espírito gere o fruto em nós. Isso significa que vamos lutar muito, há muita guerra interior, há muita guerra exterior, mas Cristo será exaltado através dessas coisas. É sobre isso ser igreja, é sobre isso esse reino que estamos aqui. Portanto, caminhando para o final, nós temos a 7ª característica desse fruto, que é a fidelidade, a fé, a crença. A fidelidade, a confiança, a integridade, é a honestidade, a lealdade. E aqui eu quero trabalhar esse ponto com vocês, eu peço mais 10 minutos. Lealdade. Irmãos, nós somos um povo de aliança. Nós temos que ter lealdade um para com os outros. Certo? Amém? Vocês estão aí? Lealdade um para com os outros. O que significa lealdade, irmãos? Significa que eu estou disposto a sofrer pelo outro. Lealdade, eu estou disposto a me sacrificar pelo outro. Por isso, lealdade, nós podemos dizer que ela, primeiro, cumprir votos e promessas. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Segundo, ser coerente. Não basta começar. O crente fiel e coerente, ele termina o que começa. E o terceiro aspecto da fidelidade é ser um bom mordomo, observar o que Deus deu a nós. E, de alguma forma, administrar muito bem isso que Ele nos deu. Então, nós somos um povo da fidelidade, somos fiéis para com Deus e fiéis em nosso meio. Por isso nós precisamos ser fiéis com os nossos irmãos. Irmãos, fiéis com os nossos irmãos. E aqui novamente eu vou pegar, porque eu vou ser bem pastoral hoje, tá? Eu preciso ser. Gente, nós temos irmãos trabalhando na igreja para que você possa receber coisas boas aí sentado. Existem mulheres cozinhando para que você possa depois comer um bom almoço. Existem pregadores, eu, Kleber, os irmãos, que trabalham mais de 20 horas para escrever um sermão aqui no domingo. Mais de 20 horas da semana para escrever um sermão. Aí você imagina, mais de 20 horas escrevendo um sermão, família, atendimentos, reforma da igreja, compras, pagamentos, BOs que acontecem. Olha como a vida em prol de uma comunidade de fé, ela é realmente algo que nos é caro. E não falo financeiramente, é vida, é suor, é sangue às vezes. E se nós somos esse povo que temos esse fruto, nós precisamos ser fiéis a nós. E é por conta disso, quando, por exemplo, eu penso numa atividade da igreja, pastor, mas é um sábado, conferência, mas isso é para você, irmão. Nós não estamos fazendo isso para ganhar dinheiro. É R$60 a conferência, ela não se paga, querido. Não se paga. Eu queria até um aumento, não dá para pedir aumento. Então nós precisamos entender que a fidelidade nos faz um povo unido até o fim. Isso significa que quando tem alguém que faz uma oração, nós vemos na oração.
porque temos irmãs que estão ali orando. Quando tem o café teológico, nós vamos ao café teológico, porque tem irmãos se dedicando meses antes. Quando nós temos uma reformar, professores se dedicando, nós vamos para reformar. Quando tem o culto, nós vamos para o culto com alegria, porque nós temos fidelidade. Eu não vou para o culto somente para receber, eu vou para o culto porque eu sou fiel ao povo, à família que o Senhor me deu. Então nós temos que quebrar esse sofisma desse tempo, no qual nós não temos mais nenhum tipo de dever com ninguém. Nós temos que quebrar isso. Irmãos, novamente, um membro que vem num culto no mês não é membro, querido. Não é membro. Você é um visitante. Um membro que está há mais de 1, 2 anos na igreja e de alguma forma não serve em nenhuma área, preste atenção, qual é o motivo disso? Porque nós estamos aqui para cooperar um para com o outro. Por isso, visitantes, não ouçam isso. Mas nós precisamos amadurecer a forma de viver igreja, porque eu não estou disposto, e nós não estamos dispostos aqui, a começar a usar ferramentas carnais para trazer homens carnais aqui. Nós não queremos e nós não vamos fazer. Isso significa que a igreja continuará crescendo de forma gradativa. Ela não vai ter um boom. Mosaico não terá um boom, só se vier um avivamento como em Pentecostes. Aí pode ser, mas se não, não vai ter boom. Por quê? Porque nós estamos construindo de forma gradativa, é um apoiando no outro. E isso significa que por algum tempo, alguns terão que se sacrificar mais. Só que isso não pode ser para sempre. Membros da comunidade, você é fiel a esse lugar, a Deus, então arregace as suas mangas. E se muitas pessoas servindo de forma exaustiva a esse lugar, que estão cansadas já, e que elas não vão parar. Eu não vou parar. Só que não precisa ser assim, porque nós somos fiéis a um povo, nós somos fiéis a um chamado. Por isso, posicione-se. Você tem dons, posicione-se. Todos nós temos dons. Permita o fruto do Espírito gerar em você essa fidelidade a Deus, que transcende os seus medos, que transcende as suas falhas ou o passado repleto de mágoas. Permita viver igreja de novo. Permita-se viver igreja de novo. Permita-se. 8 ponto, que talvez não faz muito sentido depois que eu falei tudo isso, é mansidão. E a mansidão, proatos em grego, ela é um poder de autocontrole. Mansidão é submissão à vontade de Deus, a disposição para aprender e a consideração para com o próximo. Isso é mansidão. Ou seja, eu não sou grosso. Ou seja, eu não crio divisões. Eu chacoalho. Eu acordo o outro, mas eu amo o outro. Isso é mansidão. Nós precisamos ser como Cristo foi, manso e humilde. Essa brandura que havia em Cristo Jesus. Ele era firme, ele corrigia, mas ele não feria, ele curava. O último ponto dessa noite, e caminhando agora de fato para o final, é o domínio próprio, o autocontrole. E aqui talvez seja o que Paulo deixa como cereja do bolo, e talvez aquilo que nós temos perdido nesses dias, que é o autocontrole, o controle em todas as áreas da vida. Segundo, que podemos, de alguma forma, cooperar com vocês é que o domínio, o autocontrole, primeiro, a língua. Quem não tropeça no falar é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. O autocontrole começa com a língua. Segundo, desejos sexuais. Viver em santificação e honra, renegando as paixões humanas. Eu tenho autocontrole sobre os meus desejos sexuais. Terceiro, hábitos diários, temperança, moderação, evitando excessos, como a embriaguez e a glutonaria. Eu tenho hábitos bons, eu tenho autocontrole. Quarto e último ponto, a mente. Pensar somente no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. O segredo para obter o autocontrole é ser cheio do Espírito Santo. E este autocontrole é, na verdade, o controle do Espírito em nós. Amém? Que nós possamos, então, abraçar esse fruto do Espírito. Que nós possamos olhar para as obras da carne que muitas vezes nos machucam. As obras da carne que muitas vezes nos tragam. E que possamos viver na jornada do Espírito. Vamos ficar de pé, então. Vamos orar, encerrando esse culto. Vamos orar, então. Se você pode, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Senhor, o Senhor fala aqui, através de Paulo, que contra o fruto do Espírito não há nada contra, não há lei.
Por isso, Senhor, não nos permita trilharmos a jornada sem o fruto do Espírito. Pai, nos derrama em nós nesses dias mais amor, Senhor, mais fidelidade, mais alegria, mais paz, Senhor. Mais bondade, mais benignidade, Senhor, mais fidelidade com o seu povo, com o Senhor, mais mansidão, mais domínio próprio. Senhor, derrama sobre nós nesses dias essas características. Pai, nós sabemos que a única forma de abraçarmos essa jornada é se andarmos no Espírito. Por isso convidamos, amado Espírito, caminhe conosco nesses dias. Amado Espírito, venha nutrir os nossos caminhos nesses dias. Pai, nós precisamos do seu Espírito. Nós não conseguiremos sozinhos. Pai, nós não conseguiremos sozinhos. Pai, retira do nosso meio, da nossa mente e coração, qualquer tipo de pensamento de que sozinho conseguiremos, com a força do nosso braço. Senhor, não nos permita acreditar em nosso coração mentiroso. Pai, nós oramos para que todas as obras da carne sejam destituídas, Pai, de nossas vidas. Senhor, que essas práticas não nos alcancem, e se nos alcançarem, que seja somente um acidente, que possamos sempre voltar a Ti. Da mesma forma, oramos por todos os frutos do Espírito, e oramos para que o Senhor nos leve a uma vida de busca, de santificação, Senhor, de viver o Seu fruto sendo gerado em nós. Pai, que o mundo veja a sua igreja como uma árvore frondosa, como uma árvore repleta de frutos, de bons frutos. Senhor, nós não queremos ser uma árvore que é cortada, nós queremos ser uma árvore que é podada, nós queremos gerar ainda mais, nós queremos, Senhor, ver ainda mais a Sua glória em nosso meio. Assim nós oramos, abençoe cada um de nós, vença, Senhor, os nossos medos, os nossos anseios, Senhor, vença o nosso coração, e que possamos andar com o Seu Espírito em uma unidade, assim como Tu, ó Cristo, oraste ao Deus Pai, que nós fôssemos um contigo, assim como Tu é um com o Pai, que realmente, Senhor, possamos ser esse elo realmente unido a Ti, um corpo bem ajustado, onde o cabeça é o Cristo. Assim, Pai, nós oramos por o almoço que logo teremos, por esse domingo que teremos juntos, que o Senhor possa abençoar a cada um, e por onde formos, que o Senhor seja glorificado. Assim, Pai, abençoamos em Teu nome cada projeto aqui, cada momento que estaremos juntos como comunidade. Senhor, abençoa a nossa conferência, abençoe, Senhor, todos os projetos da comunidade, e que tudo seja para a Sua honra e glória, não para a nossa glória, mas para a Sua glória. Assim oramos e em Teu nome agradecemos. Amém, Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, como fosse receber um grande e maravilhoso presente. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês. Vão em paz, que Deus os abençoe. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Vamos almoçar juntos. Em nome de Jesus. Nos vemos na comunidade em nome de Jesus.